Então, abre a tua Bíblia em Gênesis capítulo 1, versículo 26. O pessoal que está nos acompanhando aí na internet, deixa eu ver se virar um pouquinho. Aí. O pessoal da Europa que nos acompanha, Deus abençoe. Gênesis 1, 26. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine ele sobre os peixes, aves, os animais domésticos e sobre toda a terra, sobre os répteis que se arrastam na terra. Assim Deus criou o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, macho e fêmea. E Deus os abençoou e lhe disse: frutificai e multiplicai, e enchei a terra e sujeitai-a. Somente até aí. Senhor Deus, eu me rendo totalmente a Ti, Pai, nessa manhã. Nós nos rendemos ao Senhor. Te pedimos, Espírito Santo, que o Senhor venha nos ensinar. Ensina, Senhor Deus, a Tua vontade, a Tua palavra. Te damos a total liberdade, Espírito Santo, de fazer aquilo que Tu queres fazer nessa manhã em nós. Só te pedimos uma coisa, Senhor: não nos deixe sair daqui da mesma maneira que entramos. Porque todas as vezes que nós nos encontramos com o Senhor, nós precisamos sair melhores e maiores em Ti. Precisamos sair tocados e transformados. Precisamos de um pouco mais de Ti cada vez que nós nos encontramos. Por isso, nessa manhã, Pai, nós nos rendemos e pedimos: faz da Tua maneira. Toca-nos. Ministra nos nossos corações a Tua sabedoria, a Tua palavra, no nome de Jesus. Em nome de Jesus. Esse texto fala sobre a criação do homem, quando Deus criou. E quando Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, nos criou. E ele fala que ele nos criou para que nós dominássemos sobre a terra. Para que a gente sujeitasse a terra. No Salmos capítulo 8, eu vou ler com você não precisa abrir. Salmos 8, versículo 4. Diz assim: qual é o homem mortal para que te lembres dele? Ou filho do homem para que o visitaste? Um pouco menor do que os anjos o fizeste, de glória e honra o coroaste, e fizeste com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos, e tudo o pusestes debaixo dos seus pés. Ele está falando de nós. Não está falando de Cristo nesse texto. Está falando do homem, de nós. Tem muita gente que fala que esse texto está falando de Cristo. Não fala, porque Cristo não é menor do que os anjos. Então não é sobre Cristo que o texto está falando. É sobre nós. E ele está falando que um pouco menor do que os anjos o fizeste, glória e honra o coroaste, e que nós tivéssemos domínio sobre todas as obras das tuas mãos. Está falando de toda a obra dele. Ele nos colocou para dominar. Em Salmo 115, versículo 16, diz que os céus são do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. E nós precisamos entender que Deus nos criou, queridos, para que a gente sujeitasse, governasse e tivesse autoridade sobre toda a terra, sobre tudo que há na terra, sobre tudo que Deus criou. É por isso que ele está falando sobre os animais e sobre tudo que Deus criou, nós deveríamos dominar. Deus determinou que nós dominássemos sobre isso. E quando Deus determina alguma coisa, e a gente precisa entender isso, Deus não volta atrás na sua palavra. Quando Deus
ordena e cria alguma coisa, ele não se arrepende e fala, não, eu acho que eu errei, espera aí. Deus não volta atrás da sua palavra. Isaías 55 diz que assim que será a palavra que sair da boca dele. Ele não voltará até que se cumpra e prospere naquilo que ela foi enviada. Ezequiel 24 diz assim, o Senhor disse, assim o fará e não tornarei atrás. Você precisa entender que Deus deu essa ordem, esse princípio, que nós homens, e isso eu estou falando de homens e mulheres, nós governássemos sobre a terra, exercendo autoridade, domínio e o governo sobre essa terra. Ele determinou isso, ele disse isso desde o princípio. E ele não volta atrás da palavra dele. E é tão interessante que Deus honra aquilo que ele diz, muito mais até do seu próprio nome. Vou te explicar. Salmo 138 diz assim, versículo 2: Inclinar-me-ei para o seu santo templo, e louvarei o teu nome pela tua benignidade e pela tua verdade, porque tu engrandeceste a tua palavra acima do teu nome. O que o salmista está falando? Que Deus engrandece tudo aquilo que ele diz, acima até do próprio nome dele. Por isso que o nome dele é o Eu Sou. Porque tudo que ele diz, ele é. Então tudo que sai da boca do Senhor, ele faz. Ele honra, ele cumpre. Porque tudo que ele diz ser, ele é. Por isso que nós precisamos entender o poder da palavra que sai da boca do Senhor. E ele disse que nós dominaríamos e governaríamos e teríamos autoridade sobre a terra. E esse é um princípio do reino, um princípio da cultura do reino, que é a restauração da autoridade do homem sobre a terra. A restauração da autoridade do governo do homem sobre todas as obras do Senhor. Sobre tudo aquilo que Deus fez. E é algo tão interessante que Atos capítulo 3 diz que convém que os céus o contenha, retenha Cristo, até o tempo da restauração de todas as coisas. Cristo não volta enquanto as coisas não forem restauradas como Deus criou antes. E uma das coisas que nós precisamos entender como igreja é a autoridade, o governo que eu e você somos chamados a ser e a influenciar sobre essa terra. Chamado de autoridade, um princípio de autoridade precisa ser restaurado nas nossas vidas. E nós precisamos entender esse lugar, que nós somos chamados de autoridade, governo e domínio. Só que qual é o problema nisso? O problema é que na queda de homem, na queda do Adão, nós perdemos esse lugar. Nós perdemos o lugar de autoridade, de governo em Adão. Se você for comigo lá em Romanos capítulo 5, vamos mergulhar um pouquinho aí. Romanos 5, versículo 12. Olha só o que o autor de Romanos diz. Romanos 5, a partir do 12. Olha só, pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou por todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes da lei estava o pecado no mundo, mas não havendo a lei, o pecado não é imputado. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é figura daquele que haveria de vir, Cristo. Mas não é assim o dom gratuito como ofensa, pois se pela ofensa muitos morreram, muito mais a graça de Deus, o dom pela graça, que é o de um só homem, Jesus, abundou para com muitos. O dom não é como ofensa de que só um pecou. O juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para justificação. Pois se pela ofensa de um só a morte reinou por este,
muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como que por um homem, um só a ofensa veio e juízo sobre todos os homens, para a condenação, assim também por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação e vida. Pois como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um só, muitos foram feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou pela morte, também a graça reinasse pela justiça, para a vida eterna, mediante Jesus Cristo. O que ele está falando desde o início aqui, repetindo e refraseando? Que Adão perdeu e Cristo retomou. Que em Adão morremos, em Cristo recebemos vida. O que Adão perdeu, Cristo veio restaurar. E você pode ver em 1 Coríntios 15, ele vai repetir, o autor também, Paulo, ele vai repetir em 1 Coríntios 15, 21. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Assim como todos morreram em Adão, assim todos são vivificados em Cristo. O que ele está falando? Que em Adão, quando nós erramos e pecamos, e através da queda de Adão, todos foram feitos pecadores, veio Cristo, o último Adão, que através dele, todos foram feitos justos de novamente. Em Cristo nós perdemos, em Adão perdemos o nosso lugar, em Cristo nós somos reposicionados ao nosso lugar. Não por obras, mas pela graça dele, ele veio e nos restaurou no nosso lugar. É isso que ele está falando. Que Cristo veio nos reposicionar de volta ao nosso lugar, que Deus desde o início queria que nós estivéssemos. Porque se não fosse a queda de Adão, nós estaríamos nesse lugar de autoridade, governo, domínio sobre a terra. Só que ele perdeu, e nós perdemos com ele. Só que em Cristo, quando nós entramos nesse, nós somos reposicionados ao lugar onde ele queria que nós estivéssemos desde o princípio. Isso é uma coisa que nós precisamos entender, queridos. Quando Adão erra e ele peca, você lembra, Satanás, você pode ter pegado ele, pode ter derrubado Adão, mas há uma promessa em Gênesis 3,15 que ele diz: mas do ventre da mulher vai vir um que vai pisar na sua cabeça e vai restaurar o homem de volta. Você pode ter derrubado ele aqui, você pode ter pegado ele aqui, mas vai vir um da descendência da mulher, e lá ele vai pisar na sua cabeça e vai devolver ao homem essa autoridade que você o fez perder no Éden. É isso que Cristo veio fazer. Em Lucas 19:10 diz que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia sido perdido. Então, é um princípio que a gente precisa entender, que Cristo veio nos reposicionar nesse lugar, queridos, de autoridade e governo. Agora, não julgue no que eu vou falar agora, espere até o final, que isso pode chocar um pouquinho vocês. Mas há um princípio, queridos, que a gente precisa entender como cultura de reino, é que é o seguinte: Deus só age na terra se eu e você permitir. Heresia, pastor. Será? Deus só move na terra se eu e você pedir, permitir ou clamar por isso. Mas Deus não tem todo o controle? Tem todo o controle. Mas eu gostei de um exemplo que eu ouvi o Bill Johnson falando. Ele até falou um pouco sobre isso. Ele falou: é a mesma coisa que você pega, você tem a sua casa, você compra uma casa, certo? Aí você vai lá e aluga a casa para alguém, certo? E agora aquela pessoa está morando naquela casa. Você, como proprietário, pode entrar lá a qualquer momento? Você pode entrar lá naquela casa e fazer o que você quiser?
Não, porque agora ela é sua. Você fez, você é tua, você é dono. Mas você passou a responsabilidade e a autoridade daquela casa para o seu inquilino. Para ele morar ali, cuidar e viver ali. E cuidar do que é teu. E é mais ou menos esse exemplo. O Senhor criou a terra. É dele. Mas Ele deu para nós cuidarmos, Ele deu para nós desenvolvermos, Ele deu para nós sujeitarmos a terra. E Ele nos deu com autoridade, Ele disse, domine e sujeite a terra. É para vocês. É para vocês. Por isso que o Salmo diz que Ele nos colocou sobre todas as obras das suas mãos. Para que a gente cuidasse, para que a gente dominasse. E tudo que Deus quer fazer na terra hoje é através de nós. Porque você não vê nenhum anjo andando aí fazendo as coisas. Quando tem uma necessidade, você não vê as coisas brotando do sobrenatural. Você vê o homem sendo usado. Por quê? Porque o homem é o único que tem autoridade sobre a terra. De permitir e agir, de movimentar o reino de Deus. De fazer as coisas se moverem. Eu vou dar um exemplo. Como é que Deus age na terra? Através do quê? Como é que Deus faz as coisas acontecerem na terra? É através de quem? Tem alguém falando aí? Oi? Estão respondendo lá no fundo. É lá fora? Como é que Deus age na terra? Vamos, gente. Pode responder. Através dos filhos? Através do homem? Como que o diabo age na terra? O diabo vem, aparece. Não, através do homem. Tudo é através da legalidade que o homem dá como autoridade. Se eu permito Deus agir, Deus age. Se eu permito o diabo agir, ele vai agir. Tudo vai depender de como nós entendemos e permitimos quem é que vai dominar, quem é que vai agir. Vocês estão me entendendo? E Deus não interfere, querido, se nós não pedimos, se nós não permitimos. Pastor, que heresia é essa? Calma. Deus não move se nós não pedirmos. Ele nos ensinou na oração do Pai Nosso em Mateus 6. E ele ensinou algo falando assim, olha, orem assim, ó, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Aqui na terra, ou assim na terra, como é feita? Se a vontade de Deus é feita na terra, sem eu ou você precisar pedir, orar, se Deus faz qualquer coisa, do jeito que Ele quiser, por que Jesus me ensinou para que eu e você tivéssemos que orar, pedindo que a vontade de Deus fosse feita na terra como ela era feita nos céus? Por quê? Por causa de um princípio, que a vontade de Deus só vai ser feita quando eu ou você pedimos, clamarmos e permitimos que Deus faça. E clamarmos, Deus faz isso. Em Mateus, capítulo 16, versículo 19, Jesus fala assim, eu te darei a chave do reino, e tudo que você ligar na terra, será ligado nos céus, e tudo que você desligar na terra, será? Olha a autoridade que, através de Jesus ali em Pedro, de estabelecendo a igreja, ele falando, olha só, eu vou dar a chave do reino, e tudo que vocês ligarem aqui na terra, como autoridade, vai ser feito lá no céu. Ele não está falando que eu e meu pai lá no céu ligar vai ser feito aqui na terra. Ele está falando que vocês aqui ligarem e concordarem, será feito lá nos céus. Em Mateus 18, versículo 18, diz assim, em verdade vos digo, que tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligarem na terra será desligado nos céus. Ele está repetindo Mateus 16. Mas também vos digo que se 2 de vós concordares na terra, acerca de qualquer coisa que vocês pediram, isso lhe será feito pelo meu Pai que está no céu. Ele está falando, se vocês aqui na terra entrarem em acordo
acerca de alguma coisa e ligarem, concordarem por causa da autoridade de vocês, que vocês têm aqui na terra, vai ser também feita lá nos céus. Quem é que tem autoridade aqui? Somos nós ou é Deus? Porque ele poderia estar dizendo: o que Deus e os anjos ligarem na terra, no céu, será ligado na terra. Mas não é assim. É o que nós aqui concordarmos, será feito lá. E nós precisamos entender que a vontade de Deus, o agir de Deus na terra, vai depender de nós exercermos essa autoridade, essa cultura de reino, e ligarmos as coisas aqui na terra e concordarmos. É por isso que é tão importante nós orarmos, por isso é tão importante a questão da intercessão, de profetizar e de declarar a palavra de Deus. Deus, nós declaramos que aqui não haverá fome. Deus, nós declaramos e profetizamos que aqui não haverá cura. Por quê? Porque o que nós ligarmos aqui na terra, em autoridade, porque a autoridade na terra foi nos dada, o Senhor fará. E nós não entendemos isso. É por isso que hoje você vê igreja fraca, doente e muitos que dormem. Que ela não entende o poder que ela tem. Nós não entendemos a autoridade que nós temos. E uma coisa que se precisa restabelecer e ser restaurada é essa cultura de reino, de autoridade, que nós temos em Cristo. Amém? Amém? Calma que eu vou chegar até o final. Você vai entender ainda. Só um homem tem autoridade para resgatar. Entenda comigo. Adão, o homem, perde. Por que Jesus teve que vir? Porque só um homem poderia de volta nos reposicionar. Mas por que Deus não poderia ter feito de outra forma? Poderia ter feito. Mas desde o princípio foi o homem que errou, então é um outro homem que tem que acertar. É por isso que Jesus teve que vir em carne, porque só um homem poderia nos reposicionar de volta nesse lugar de autoridade. É por isso que o nome de Jesus, um dos nomes dele é Emanuel, que a gente pode traduzir Deus conosco, mas eu gosto dessa tradução: Jesus, Deus legalmente na terra agindo. Emanuel, Deus em mim, no homem, agindo na terra. Cristo, nos reposicionando. E porque Jesus foi homem, ele teve essa autoridade. Tem muito que fala assim: não, porque Jesus veio como Deus. Não, ele não veio como Deus, ele veio como um homem. Olha só o que diz o texto de João 5, versículo 26 e 27. Porque como o Pai tem vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. E deu-lhe o poder de exercer juízo, porque é filho do... Filho de quem? Do homem. Jesus era filho de quem? Do homem. É isso aí. Por que Jesus recebeu o poder de executar o juízo de Deus e de restaurar? Por quê? Porque ele era filho de Deus? Não, porque ele era filho do homem, porque ele era homem. Então, como homem, ele teve a autoridade de resgatar aquilo que se havia perdido através do primeiro homem e nos devolver de volta. E por isso que você vê Jesus algumas vezes no Evangelho dizendo: foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Mas também você vê ele olhando para os discípulos e dizendo: eu vos dou essa autoridade de volta. Você vê em Lucas 10 ele falando isso. Eu vos dou autoridade. Em Jesus nós fomos reestabelecidos nesse lugar de autoridade, queridos. E nós precisamos entender como igreja, como cultura do reino, e nós nos movemos nessa questão. Tem muita gente que faz assim: se Deus existe, por que existe pessoas morrendo de fome? Se Deus existe, por que há guerras? Já pegou gente que fez essa pergunta para você? Aí você fica assim: não sei. A resposta é muito simples: por causa do homem.
Por que tem fome? Por causa do homem. Porque o mercado aqui da esquina, o que eles não vendem das frutas e vai murchando, eles jogam fora. E nesse lado da esquina tem gente passando fome. E não há um senso de justiça. Por causa de quê? Por causa que Deus não está vendo? Não, porque para agir nessa terra precisa do homem. Se Deus tivesse todo o controle da terra, não teria ninguém passando fome. Mas tudo depende de nós entendermos o nosso papel de autoridade e o que nós viemos estabelecer a cultura do reino. Porque se a pessoa do mercado tivesse a cultura do reino, o que não vendeu, peraí, não vendi isso aqui, tá bom, tem gente aqui passando esquina, passando fome, vamos servir aquilo ali. Não haveria gente passando fome? Por que há guerras? Por causa de disputa? Tiago fala isso. De onde vêm as guerras? Das contendas de vocês. Se nós entendêssemos a cultura do reino, não haveria guerra. Não haveria destruição. Não haveria morte. Porque falta nós entendermos a cultura do reino e a autoridade que o Senhor vem nos dar. Por isso que para mim a principal coisa da cultura do reino é nós entendermos a nossa autoridade, a nossa responsabilidade como governo dessa terra. E estabelecemos a cultura do reino com o quê? Com justiça, com paz, com alegria, estabelecendo o reino de Deus. Mas eu preciso entender o meu papel como igreja. Por que como igreja? Porque todo homem tem autoridade? Não, não, não. Todo homem que foi reposicionado em Cristo tem essa autoridade, não é todo mundo. Tem muita gente que diz assim, todo mundo nessa terra é filho de Deus. Não, não, não. João diz, aqueles os que creram, Deus deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos de Deus é aqueles que foram reposicionados em Deus, em Cristo, para viverem a cultura do reino, a autoridade, domínio. Não é toda pessoa. Por isso a igreja. Só que há um ponto que Jesus morreu, ressuscitou, foi assunto aos céus, está assentado à direita de Deus, amém? Só que ele deixou a igreja aqui. O que é a igreja aqui na terra? É o corpo de Cristo, é o Cristo agindo na terra. E Paulo fala isso em Efésios, quando ele fala sobre o casamento, marido e mulher, ambos serão uma só carne, mas grande é esse mistério. Mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Está falando de nós em Cristo, somos um. Então como é que Cristo age na terra? Através da igreja. Como que vai ser estabelecido o domínio, a restauração de todas as coisas? Através da igreja. Porque nós somos Cristo na terra. Somos o corpo dele. E nós precisamos entender, queridos, o poder que nós temos na terra como igreja, a legalidade que Deus Pai nos concedeu em Cristo, de manifestar esse reino, de manifestar a cultura do reino, e nós vivemos isso. Eu li para vocês, o que nós ligarmos aqui na terra, será ligado nos céus. Outro texto de Mateus 16, olha, eu vos dou as chaves do reino. Olha a nossa autoridade nessa terra. Só que muitas vezes nós não vivemos isso, querida. Nós achamos que, eu vou para a igreja, tenho meu trabalho, e glória a Deus que eu vou viver no céu. Não, não foi para isso que Jesus veio nos restaurar. Só para a gente ir para o céu. Ele veio nos restaurar para nós reinarmos com Ele em vida. Foi o texto de Romanos que a gente leu. Nos restabelecer para nós reinarmos, exercemos autoridade, exercemos o domínio de Deus na terra, o reino de Deus na terra. Como é que o reino terá paz? Como é que a paz vai vir? Através de nós. O reino é justiça. Como é que vai vir justiça no mundo? Através de nós. Como é que vai vir alegria no mundo? Através de nós. Tudo é através de nós, querido. Deus vai agir através de nós. É por isso que nós precisamos ser o reflexo de Cristo na terra. Agindo verdadeiramente, entendendo nossa posição como autoridade, como homem e uma mulher,
que foi escolhido, estabelecido para manifestar a cultura do reino. E muitas vezes a gente fica assim: ai, tadinho de mim, Deus, se for da tua vontade, ai, faz isso. Nós precisamos entender, querido, nós temos uma autoridade de fazer as coisas acontecerem na terra, de ligar coisas, de exercer domínio nessa terra. Só que nós não entramos nesse lugar de autoridade. E era para nós, como igreja, estar avançando e nos influenciando toda a área da sociedade. Sabe por que o reino ainda não está reinando ou influenciando toda a área da sociedade? Porque nós estamos trancados entre quatro paredes, clamando: venha o teu reino. E nós deveríamos estar lá fora, exercendo o reino, manifestando o reino na sociedade. Não trancado dentro de quatro paredes, clamando: venha o teu reino, mas entendendo: eu sou parte do reino, e tudo que eu fizer vai refletir o reino. Então tudo que eu preciso fazer é lá fora, refletir o reino. Espera aí, tem alguém passando fome? Aqui, justiça. Espera aí, tem alguém triste? Espera aí, alegria. Tem alguém doente? Espera aí, cura. Porque eu sou representante da cultura do reino. E eu tenho autoridade nessa terra para quê? Para demonstrar a cultura do reino e influenciar as pessoas, influenciar essa terra. Porque a autoridade foi resgatada em Cristo. E eu sou dele. Então nós precisamos entender que Cristo veio nos resgatar para sermos como ele foi. Romanos 8, 29 diz isso: porque de dantes conheceu, também predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito, o primeiro entre muitos irmãos. Jesus é o quê? Primogênito, que significa o primeiro entre muitos. Jesus é o primeiro, querido, é um modelo. E eu preciso nada menos do que ser igual a ele. Para influenciar essa terra, para tocar essa terra. Você vê onde que Jesus passava, tinha alguém morto, ressuscitava. Tinha alguém doente, era curado. Tinha alguém com problema, com fome, tinha comida. Porque ele entendia, Jesus sabia, a autoridade está comigo. E eu preciso restabelecer isso. E nós, como imagens dele, precisamos estabelecer essa mentalidade de entendimento e viver igual. É mais ou menos assim. Entenda, eu vou te dar esse exemplo para você entender. Imagina uma fábrica de carro. Vamos supor, a BMW. Como é que eles fazem um carro? Vai lá o projetista, eles criam no papel, desenham um carro, amém? Esse carro assim, sim. Os engenheiros vão lá, olha, nesse carro dá para colocar um motor tanto, com potência tal, e esse carro vai poder fazer isso, e eles planejam tudo, bem planejado. Depois que eles planejam tudo, o que eles fazem? Eles criam o quê? Um protótipo. Criou o protótipo. O que eles fazem com esse carro? Toda montadora tem pistas de testes. Ele pega esse protótipo, joga na pista de teste e vai ver se esse carro perfeitamente funciona da maneira que eles criaram e que eles planejaram. O carro estando perfeitamente funcionando da maneira que eles planejaram, se começa a reproduzir em séries. Vocês estão me entendendo? Então a BMW cria um carro que lá no manual dele, e foi testado, porque ele foi testado e aprovado na pista de teste, que ele iria correr 300 ele chegaria a 300 km por hora. Um power carro. Foi aprovado, testado, funcionou, agora recupera, fizemos eles em série. Aí você vai lá todo, vou comprar uma BMW. Qual BMW você quer? Eu quero essa que corre 300 km por hora. E você compra essa BMW. E sai da loja com a BMW
que foi comprovada que corre 300 km por hora. Só que a primeira coisa que acontece quando você sai da loja, o que você encontra na rua? Uma plaquinha dizendo, aqui só 50. Aí você vai entrar numa outra rua dizendo, aqui só 60. Aí você vai pegar uma autopista, aqui só 110. E é mais ou menos isso que o mundo faz com a igreja. Porque Cristo foi criado para restabelecer a nossa autoridade. E Ele disse que tudo que Ele fez, nós poderíamos fazer muito mais. Então Cristo restaurou o homem essa autoridade. Esse lugar do homem quase caiu. Cristo veio restaurar esse lugar da autoridade no homem. Só que nós, quando nós vamos viver isso, o mundo começa, aqui não há cura. Aqui morto não ressuscita. Aqui não tem como saciar a fome do mundo. E o mundo tenta nos limitar, para que a gente possa realmente fluir naquilo na qual nós somos criados em Cristo, que é a imagem dele, essa autoridade. E o mundo ao tempo todo dizendo, não, câncer não tem cura, não, morto não ressuscita. E nós como igreja começamos a desenvolver essa mentalidade em nós, não há cura, não, morto não ressuscita, não dá para fazer isso, não dá para fazer aquilo. E nós começamos a ter uma mentalidade do mundo e não fluir, e não viver a cultura do reino. Mas a Bíblia nos diz e nos mostra que nós somos criados como primogênito, a imagem dele, para viver como ele viveu, para fazer o que ele fez. Só que a cultura do mundo que está na igreja nos atrapalha de nós vivermos isso, de nós exercermos a nossa autoridade. E a gente começa a se conformar com esse mundo. É por isso que Paulo escreve em Romanos 12, não se conforme com esse mundo, mas transforme a maneira que vocês pensar. Aí vocês vão experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E nós não entendemos esse lugar de autoridade, de reino, de cultura, e nós começamos a nos conformar com o mundo. Mas glória a Deus, a gente está na igreja todo domingo, no culto. Mas não manifestamos a cultura do reino. Não, Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou para a gente manifestar, não a menos daquilo que nós fomos criados. Por isso que Jesus disse, vocês vão fazer mais do que eu fiz. Porque eu fiz aqui em pouco tempo e eu estou indo para o Pai. Vocês vão ter muito tempo. Influencie, use autoridade. Tem muito crente que pode muito bem, pega a sua BMW e anda a 50 km por hora. Mas dentro daquela máquina, existe uma potência, um poder, que foi criado para ela correr a 300 km por hora. Existe algo em nós, essa autoridade, que foi nos dado para nós influenciarmos o mundo. Para a gente tocar nações, para a gente curar, ressuscitar morto, fazer muitas coisas. Só que nós nos conformamos e começamos, não, aqui não, aqui não dá mesmo. Então eu só vou fazer isso aqui. Não, isso aqui não dá. Nós precisamos entender, querido. O reposicionamento. Entendemos que Deus nos criou conforme Cristo. Nós precisamos viver conforme Ele viveu. Isso é lugar de autoridade. E experimentar tudo aquilo que Deus falou que a gente ia experimentar. Porque o mesmo Espírito que estava em Cristo está em nós. O mesmo poder que estava em Cristo está em nós. Só que o que acontece? Nós não experimentamos isso. E nós precisamos nos levantar com uma cultura de reino, com entendimento de autoridade. E dizer, cara, se Jesus fez, Ele disse que eu faria. E nos posicionar em autoridade, queridos.
essa manhã eu quero te chamar para você se reposicionar em autoridade. Por quê? Porque o primeiro protótipo falhou, Adão. Deus fez outro protótipo, o segundo e último Adão ele chama. Por quê? Porque depois desse último Adão, não precisa de outro, porque Jesus foi perfeito. E nós fomos criados à imagem dele. Para fazer as coisas que ele fazia, para viver como ele viveu. Para crescermos e sermos como Jesus, e começarmos a influenciar a sociedade, influenciar a economia, influenciar a cidade, as escolas, as universidades, o governo, os hospitais, em todas as áreas da sociedade. Nós somos chamados a influenciar a autoridade. Só que se você não entender isso, você nunca vai viver isso. Se você não se posicionar, peraí, Deus me deu autoridade, eu vou ser a excelência na minha área. E eu vou manifestar o caráter do reino na minha área. Não estou falando de só ser um missionário, de ser um pregador, eu estou falando de todas as áreas. De nós exercermos com excelência e fluímos a cultura de reino com perfeição em todas as áreas da sociedade. Para nós tocarmos com o reino. Porque o reino vai vir se nós nos posicionarmos. Por isso que Jesus não veio ainda, porque os céus estão retendo, até que tudo isso seja restaurado. E as pessoas começam a se posicionar. Eu pensei que ele estava segurando a plaquinha assim, você tem 5 minutos. Quando você lê Efésios 4, você percebe isso. Efésios 4, quando ele diz que ele deu uns apóstolos, profetas, mestres, evangelistas, pastores, os 5 ministérios, ele deu para quê? Ele fala aqui, o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, edificação do corpo, até que todos cheguem à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, e ele termina dizendo o quê? A medida da estatura completa de Cristo. Para que eles querem os ministérios na igreja? Para edificar os santos, para ativar os santos, até que eles entendam e cresçam que eles vão ser como Jesus na terra. E vão influenciar e fazer as obras que Jesus fez, porque eles têm autoridade. É por isso tão importante os ministérios na igreja fluírem. Toda igreja precisa fluir os 5 ministérios. Para quê? Para que as pessoas comecem a crescer, a se desenvolver, a aprender e a se reposicionar e entender. Peraí, eu sou como Jesus. Ele é o primogênito e eu fui feita a imagem dele. E tudo que ele fez eu também posso fazer. E ela começada a ensinar, ela é começada sendo ativada. E ela começa a influenciar a partir da igreja. Não é na igreja, é a partir da igreja. Vocês estão me entendendo? Nós precisamos entender esse princípio de autoridade que Jesus veio estabelecer em nós. Só que não só entender, vivermos. Por favor, se levante com autoridade. Não é autoridade, não é autoritarismo, é a autoridade. Autoritarismo é você chegar no lugar, ei, cheguei, agora quem manda aqui sou eu. Não. É você entender a sua autoridade e começar a influenciar com a cultura de César. Aí você está lá, não importa onde você estiver, você começa a influenciar. E as pessoas falam, ué, como é que esse cara tem tanta sabedoria? Olha o conselho que ele deu, as coisas funcionaram. Olha o que está acontecendo através da vida dele. E as pessoas vão começar, peraí, tem alguma coisa nesse cara que é diferente. Tem alguma coisa nessa mulher que é diferente. E Deus vai nos reposicionando no governo de ambientes, porque nós entendemos isso. Agora, só para a gente encerrar, tudo isso não basta a gente estar em Jesus. Eu estou em Jesus agora eu vou viver a autoridade. Não é só isso. Nós precisamos entender que nós precisamos crescer em 2 áreas: crescer em fé e crescer em Cristo. Guarde comigo isso. Crescer em fé e crescer
em Cristo. Crescer em fé e crescer em Cristo. Mateus 17, Jesus veio e falou assim: se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, vocês vão dizer a esse monte: move-te daqui para lá, e assim será feito, e nada será impossível. E tem muita gente que fala do tamanho de um grão de mostarda. Não, a Bíblia fala como um grão de mostarda. Porque como um grão é plantado, regado e cuidado, ele cresce e vira a maior das hortaliças. Então a fé, nós precisamos entender, ela é crescível, nós precisamos batalhar pela nossa fé. Judas escreve isso: amados, eu exorto vocês a batalhar pela fé que foi entregue a vocês. Judas 1, que é só um capítulo, versículo 3, ele fala isso. Então nós precisamos entender, queridos, que nós precisamos crescer em fé. Para experimentarmos tudo aquilo que Deus quer, nós precisamos entender que é por fé. Nossa, como é que eu vou ter autoridade? Por fé. Como é que eu vou tocar? Como é que eu vou ressuscitar morto? Como é que eu vou curar pessoas? Como é que eu vou fazer as coisas acontecer? Fé. Fé, entendendo que Deus disse, então eu posso. Fé. Você vai ver muitas vezes os discípulos não puderam fazer muitas coisas porque eles não tinham fé. E Jesus exortava ele: homens de pouca fé. Quando Jesus vai lá e acalma a tempestade no barco, ele vira para os discípulos e fala: homens de pouca fé, por que vocês duvidam ainda? Quando Jesus anda sobre as águas e Pedro vai lá e afunda, ele fala: homem de pouca fé, por que você não acredita ainda que você pode? Quando eles vão curar um menino e não conseguem curar um menino, e Jesus, por que a gente não... Vocês não têm fé? Você vai ver isso em Mateus 17, 20. Porque a gente não tem fé. E nós, como igreja, para nós exercermos esse lugar de autoridade e nos posicionarmos nesse lugar, nós precisamos ter fé. E tem muita gente que vê assim: o diabo veio matar, roubar, destruir. Mas não é você que ele veio fazer isso, não é a sua casa que ele veio fazer isso, não é seu carro, é a sua fé. Porque se ele destruir a sua fé, ele destruiu toda a sua vida. Esse é o jogo do diabo, é destruir a nossa fé. Tudo o que ele fez em Jesus na tentação no deserto é fazer Jesus duvidar. Porque se Jesus duvidasse, ele não teria feito. Mas só como é que Jesus não perdeu a fé? Através do quê? Da palavra, porque a fé vem pelo ouvir a palavra. Então toda vez que o diabo vinha para Jesus e falava: será mesmo? Você é filho de Deus mesmo? Jesus combatia o quê? Com a palavra. Crescendo o quê? Na palavra, em fé. E o jogo do diabo, queridos, é igual um jogo de pôquer. Quem já jogou pôquer? Qual é todo o sentido de jogar pôquer? É você intimidar o adversário para que ele pense que as suas cartas são maiores que a dele. Blefando. Toda a questão do pôquer é blefe. Aí você aposta muita ficha para aquele cara pensar: esse cara tem muita carta. E o outro corre. E o jogo do diabo é isso. Ele não tem carta nenhuma na mão. O jogo dele é nada. Mas só que ele vai começando a intimidar a gente. E a gente fala assim: opa, será mesmo que ele tem todo o poder mesmo? Será que o diabo é maior? E fazendo a gente a duvidar, a se intimidar. E não exercer a nossa autoridade. Não exercer aquilo que Deus queria que a gente exercesse. E isso tem acontecido em muitas igrejas, intimidação. Por isso que tem igreja mais lutando contra o diabo do que manifestando o reino. Por que não? Porque o diabo tem poder. O diabo é um coitado que nem a chave da casa ele tem. E as pessoas ficam dando mais importância para o diabo do que para manifestar e crescer em Deus e ser luz. Ficam com mais medo de trevas do que manifestar a luz. E para expulsar as trevas é só ser luz. Para mim, sabe o que é batalha espiritual? Não, vamos fazer batalha espiritual, vamos manifestar a luz.
Porque onde há luz, não há trevas. Onde há Cristo, não tem trevas. Simples, eu não preciso ficar marchando, batalhando e fazendo muitas coisas. Eu só preciso ser luz. Porque se há luz, não há trevas. Não, vamos fazer batalha espiritual de 40 dias. Vamos. Fazer o quê? Vamos lá para as ruas. Ser como Jesus por 40 dias. No nosso bairro. Na nossa escola. Vamos iluminar a cidade. Para mim isso é batalha espiritual. Ser luz. Tiago 4 diz: sujeitai-vos a Deus e resista o diabo, ele vai fugir de vós. Simples. Me sujeito a Deus e ele foge. Aí tem gente que mais quer. Ai, o diabo. A Bíblia diz que as portas do inferno não vão prevalecer com a igreja, contra a igreja. Não é o diabo vindo contra a igreja, é a igreja avançando nas portas do inferno e invadindo as trevas, e eles não vão resistir, porque a luz vence as trevas. Nós precisamos nos posicionar nisso, queridos. Em 1 Pedro 5, Pedro fala assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo sim está ao vosso derredor, rugindo como leão, mas resistam firmes na fé. Porque se vocês se posicionarem em fé, ele foge. O diabo foge. Então a primeira coisa que eu preciso entender, para mim entender meu posicionamento no reino como autoridade, é crescer em fé. Eu estou em Cristo, amém, então eu preciso crescer em fé. Eu preciso ter fé. Fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé nós não vamos lugar algum. Lugar algum. Então, primeira coisa, eu preciso crescer em fé. Entender que eu preciso desenvolver a minha salvação em fé. E viver em fé. Mas segunda coisa, que é um ponto principal que eu quero falar agora, para a gente terminar, é crescer em Cristo. É eu viver de cada dia buscando, eu preciso me parecer com Jesus. Eu preciso me parecer com Jesus. Eu preciso que as pessoas lá fora, onde eu estou, precisam olhar para mim, dizendo: cara, tem alguma coisa diferente de você. E você fala assim: sim, é Jesus. Eu gosto de um testemunho do pastor Davi Alves, que ele conta uma vez, que ele estava num trem, e ele disse que uma velhinha ficava assim para ele, rindo e olhando para ele, e ele todo constrangido. Essa senhora, uma velhinha de cabelo branco, e ele mudou de lugar, e a velhinha atrás dele assim, ficava assim. Aí de repente a velhinha chegou perto dele assim, e falou assim: você é Jesus? Ele: ô minha senhora, eu não sou Jesus. Você é Jesus. Senhora, eu não sou Jesus. Ela: não, você não é Jesus? Ele: não. Aí ela bateu no ombro dele e falou assim: então continue assim, porque você está se parecendo com ele. Continue assim, porque você está se parecendo com ele. As pessoas precisam olhar para nós e ver Jesus em nós. Cristo em nós é a esperança da glória. Cristo em nós, a esperança da glória. Em 2 Coríntios 3, eu já estou terminando. Versículo 18 diz: portanto, todos nós com o rosto descobertos, refletimos a glória do Senhor como um espelho. Essa glória vai ficando cada vez mais brilhante, vai nos tornando cada vez mais parecido com o Senhor, no Espírito, ou pelo Espírito. Que ele estava falando do rosto descoberto, ele está falando daquele texto de Moisés, que Moisés tinha que colocar o véu, por causa da glória que se ia sumindo, então ele colocava o véu, para ninguém ver que a glória estava indo embora, para ele ter que voltar lá no lugar, ele ter que experimentar a glória de novo. Ele tirava o véu, daí todo mundo via a glória, aí a glória vai indo, e ele colocava o véu de novo para ninguém ver. Mas ele está dizendo: nós em Cristo, com os rostos descobertos,
nós precisamos refletir a glória de Deus e nos parecer com o Senhor. Nós precisamos parecer com o Senhor. Permita-se crescer em Cristo, sendo aperfeiçoado pelo Espírito. Presta atenção, seja aperfeiçoado por Cristo. É uma oração que eu estou fazendo esses últimos tempos. Eu preciso, Deus, eu quero que o Senhor me aperfeiçoe, para que eu reflita Cristo. Eu preciso ser aperfeiçoado, Deus, trabalha em mim. Eu não quero que você trabalhe no poder, eu não quero que você trabalhe no meu mover, eu quero que você trabalhe aqui dentro. Eu quero que você trabalhe aqui dentro. Eu tenho pedido para Deus, Deus trabalha aqui dentro. E de um tempo para cá as coisas têm... Sabe como que você sente que alguma coisa aqui dentro está diferente? Aqui dentro tem alguma coisa diferente, porque Deus está mexendo aqui dentro. E eu tenho pedido, Deus, eu quero me parecer mais com você, eu quero me parecer mais com o Senhor Jesus. Eu preciso refletir a tua glória como espelho para esse mundo. O mundo clama. Cadê o Pai? Mostra-nos o Pai. Se nós manifestarmos como filhos, com o caráter do Pai, eles vão ver o Pai em nós. Eles vão ver Cristo em nós. É isso que nós precisamos, revelar a Cristo através de nós. 2 Coríntios 3, versículo 2, ele diz assim: vós sois a carta de Cristo, conhecida e lida por todos os homens, escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo. Todo mundo está olhando para nós. Em certos lugares, às vezes, você falar que é crente parece que é vergonhoso. Por quê? Porque as pessoas não manifestam Cristo. Pelo contrário, revelam só vergonha do que não é o reino, nem a cultura do reino. E a Bíblia diz que nós somos o bom perfume de Cristo. Vem cá com o papai. Nós somos o bom perfume de Cristo. Nós precisamos desesperadamente, como igreja, crescer em Cristo. Às vezes a gente tem crescido em fé, mas Cristo precisa crescer em nós. Cristo precisa crescer em nós, porque Ele é a esperança para esse mundo. Só que depende de nós. Depende de nós nos posicionarmos. E nós não fomos criados, eu repito isso, nós não fomos criados para serem menor do que Cristo. Nós fomos criados para serem maior e melhor, de fazer mais coisas. Não estou querendo diminuir Cristo, estou querendo dizer que Ele disse que nós faríamos. Porque o mesmo Espírito que estava nele está em nós. E nós precisamos nos posicionar, queridos. Em 1 Coríntios 15, 47 diz assim: o primeiro homem foi feito do pó da terra, segundo veio do céu. Os que pertencem à terra são como aquele que foi feito do pó, mas os que pertencem ao céu são como aqueles que veio do céu. Assim como somos parecidos com o terreno, assim também devemos ser parecidos com o homem celestial. Assim como nós temos a aparência de Adão na sua carnalidade como um homem terreno, nós precisamos também ser como um homem espiritual, Cristo, e manifestar. Deus nos predestinou para sermos a imagem do seu Filho, e nós não podemos ser menores que isso. Por isso, se posicione. Talvez você precise crescer em fé mais, então fala: Deus, eu preciso crescer em fé. E Deus vai colocar você em situações que a sua fé vai precisar ser exercida para que ela cresça. Porque às vezes a gente fica falando assim: Deus, eu quero mais fé. Daí a gente pensa que que Deus vai dar fé assim como se fosse por osmose, né? Entrou assim: recebi mais fé, obrigado. Não, Ele vai nos colocar em situações para que a gente exerça a nossa fé e ela cresça mais. Aí eu cresço um pouco mais, Ele me coloca em outra situação, eu exerço fé
cresce um pouco mais. Eu preciso crescer em fé, mas eu preciso crescer em Cristo. E nós, nessa manhã, somos desafiados a crescer e a sermos um homem perfeito, a ser a estatura de Cristo. Ai, pastor, é uma perfeição? Sim, nós somos chamados para serem homens e mulheres perfeitos. Essa é a cultura do reino. Essa é a cultura do reino. Essa é a cultura do reino. Excelência, perfeição. 1 João 2,6. Assim como nós vivemos em Cristo, somos em Cristo, nós precisamos andar com Ele. Se eu digo que eu estou em Cristo, eu preciso viver como Cristo viveu. É isso que João está falando em 1 João 2,6. Então eu preciso que você se levante hoje em autoridade. Por favor, se posicione, comece a influenciar. Se posicione como igreja. Jesus nos deu essa autoridade. Comece a influenciar. Ai, pastor, eu não consigo. Consegue sim. Você vê o enfermo. Entenda, coloque as suas mãos sobre ele e cure ele. Como, pastor? Fazendo o que Jesus fazia. Tem gente que vai orar por enfermo. Deus, se for a tua vontade, cura ele. Não, Jesus não fazia isso. Jesus colocava e falava, seja curado. Seja curado. Ou ele dava o nome à doença. Doença, saia aí. E ela saía. Morto, ressuscite. Ele não chegava a Deus, se é a tua vontade, levanta esse defunto. Não, ele falava, vem para fora, Lázaro. Ou, vem para a vida. Vem. Nós precisamos entender, querido, o poder que é em nós, como igreja. Se nós crescemos em fé, se nós crescemos em Cristo. Não podemos ter medo. Tire o medo da sua vida. Tire o medo da sua vida. Por favor, tire o medo. Tire o medo da sua vida. Jesus disse que seria possível, então é possível. Se posicione isso. Se posicionem nisso, porque Jesus disse, tudo é possível que aquele que crê.